Beleza? Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 16. Verso 4 em diante. Quero expressar a minha alegria de ter junto conosco o pastor Jorge, esse pastor aqui do distrito, o Edmilson, sua família. Deus abençoe no nome de Jesus. Antônio, a todos, Ariel, sejam bem-vindos. E também não foi mencionado, mas eu quero mencionar o William. Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te dê graça essa noite e que todos possamos ouvir a palavra do Senhor. Eu passei o dia todo de cama, eu estou com a garganta atacada, debaixo de remédio, e os irmãos que já oram para que eu não pregue gritando, ore dobrado, e se eu gritar vou me arrebentar mais ainda. Então, é um pedido de oração que eu faço. João 16:4 diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Até aqui. Diferente do que a gente vem fazendo já algumas semanas de pregação expositiva, hoje nós não vamos fazer uma exposição desses versículos. Eu usei ele para embasar a palavra de Deus que eu quero trazer ao coração da igreja do Jardim Botânico nessa noite de ceia. Eu gostaria de falar, debaixo de muita dificuldade aí, segurando, vou me expandir, né? O David diz que eu sou latino, eu falo rápido, falo gritando e já meio apaixonado, mas vamos ver se a gente consegue ficar meio batistão hoje, ou luterano, né? Mas europeu. Vamos ver. Eu gostaria de falar do tema o consolo do Espírito Santo. Consolo do Espírito Santo.
Para isso, eu queria pensar com vocês hoje sobre a respeito do que Ele nos consola. Obrigado. A respeito do que Ele nos consola, por meio do que Ele nos consola, e o princípio de toda ação e operação em nós para a nossa consolação. Falar um pouco sobre o consolo do Espírito Santo, sobre esses três aspectos: do que nós somos consolados, por quais meios nós somos consolados, qual que é o princípio básico ao qual o Espírito Santo opera em nós a nossa consolação. Do que o Espírito Santo nos consola? Há tão somente três coisas em todo o curso de nossa peregrinação, nas quais a consolação do Espírito Santo são úteis e necessárias. Primeira coisa, o Espírito Santo nos consola em nossas aflições. O Espírito Santo nos consola em nossas aflições. Eu gostaria que você abrisse comigo a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículos de número 5 e 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorri convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículos 5 e 6, vamos ler de novo. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorri convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem ele recebe. As aflições é parte da provisão que Deus em sua casa fez para os seus filhos. A grande variedade de causas, de meios, de usos e efeitos conhecido das aflições. Em todas as nossas aflições precisamos das consolações do Espírito Santo. Em todos os tipos de aflições, todo tipo de circunstância em que nós vivemos, que nós nos enfrentamos, precisamos do auxílio, do companheirismo, da amizade, do sustento, da graça, da ajuda do Espírito Santo. Todo e qualquer tipo de aflição, todo e qualquer tipo de angústia, precisamos do consolo, do conforto, do carinho, do favor, da misericórdia, da bondade do Espírito Santo. Em todas as nossas aflições precisamos das consolações do Espírito Santo. É da natureza humana. Você pode ver aí, abre a Bíblia Sagrada em Provérbios 18, no verso 14. É da natureza humana o homem aliviar-se por todos os meios possíveis quando se encontra enredado. Provérbios vai dizer que o espírito firme sustenta o homem na sua doença. Espírito firme, o homem tem uma alma, uma força no íntimo que irá lutar contra as aflições, que irá lutar, o ser humano vai lutar contra as tragédias, contra as circunstâncias terríveis. E é justamente às vezes esse instinto dado por Deus que acaba de nos fazer não gerenciar as aflições, as dificuldades da vida, e em meio dos problemas não recebemos os consolos de Deus. Os
escritor dos Hebreus fala aqui sobre dois extremos que geralmente impedem que recebamos as consolações de Deus nas aflições. O primeiro, versículo 5 diz assim: e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorri convosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor. Muitos de nós não sabemos gerenciar os problemas, circunstâncias, não recebemos consolação de Deus, porque muitas das nossas aflições a gente acaba desprezando. A gente acha, é comum o que está acontecendo. Há um orgulho, há uma altivez humana, e a gente despreza as coisas que estão acontecendo por ordem natural. Deus está cuidando e gerenciando todo o universo. Tudo o que acontece, até mesmo o fio da sua cabeça, cai pela vontade de Deus. Nós, às vezes, não recebemos o consolo de Deus nas aflições, porque banalizamos as agruras, as dificuldades. Isso aconteceu por isso e por aquilo, e queremos explicar de forma racional, e não buscamos socorro no Senhor Deus. Desprezamos, menosprezamos as coisas. Alguns homens desprezam as aflições. Eles entendem que o que acontece com eles é uma coisa leve, algo comum. Não percebem a mão de Deus nisso. Arranjam-se bem o suficiente com ela e vão dando o seu jeito, a sua forma. Nunca vão ver a mão de Deus. Não estão preocupados com a mão de Deus. O escritor dos Hebreus diz: olha, quando você estiver passando a aflição, não menospreza. Recorra a Deus. Peça auxílio divino. Não tenta na tua força, na tua energia. Quantos cristãos, quantos irmãos, quantas irmãs resistem o consolo e o conforto do Espírito Santo, porque desprezam o agir de Deus nas aflições, nas dificuldades. Conta o problema para todo mundo, procuro a solução em várias formas, de várias maneiras humanas, simplistas e comuns. Há um desprezo. Outros, por sua vez, não recebem as consolações de Deus nas aflições porque sucumbe. Olha, continua dizendo no versículo 5, diz: só uns desprezam a correção que vem do Senhor. Depois diz: nem desmaieis. Tem gente que acaba desmaiando, se entristecendo, achando que é muito pesado as aflições, as angústias da vida. Parece que não tem jeito, que é impossível. Os primeiros, eles desprezam a assistência do Espírito em razão do orgulho do coração. Outros, por sua vez, rejeitam o auxílio do Espírito pelo abatimento do Espírito. Quando estão passando por aflições, acabam se desanimando, cheio de desesperança, cheio de desconfiança, cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Tenho uma boa notícia para você no nome do Senhor Jesus essa noite. Deus enviou para nos auxiliar nas diversas circunstâncias que nós passamos aqui. O seu bendito Espírito, que nos sustenta, que está conosco. Bendito o nome de Jesus em todos os momentos da nossa vida. O Paracletos, o Consolador de Deus. Há uma conduta adequada da nossa alma sob qualquer aflição, para que Deus possa ser glorificado e para que nós tenhamos algum benefício espiritual ou melhoria com as aflições. E isso só ocorre pelas consolações do Espírito Santo. Primeira coisa que nós recebemos o consolo do Espírito nas aflições. Nas aflições. O texto que nós lemos aqui diz que Jesus está falando da sua partida, a tristeza encheu o coração deles, e eles não entenderam. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
É interessante que tudo que o nosso Salvador promete aos discípulos, quando ele fala com grandes tentações, acerca de grandes tentações e tribulações, que no mundo passareis aflições, no mundo serão perseguidos, no mundo serão isso, o mundo será difícil, serão odiados. A única coisa que Jesus nos ensina, depois de nos dar uma notícia tão realista das aflições e das agruras que nós iríamos sofrer no tempo da nossa peregrinação. A promessa que Ele nos faz é que eu enviarei a vocês o Espírito Consolador. Ele lhes dará paz em mim, enquanto no mundo tereis aflições. Ele vos guiará em direção, Ele os guardará no meio de todas as provas. Então, o apóstolo nos diz que isso realmente acontece. Quero que você abra a Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 em diante. 2 Coríntios 1, 4 em diante. 2 Coríntios 1, 4 em diante. Vamos no 3 já aqui. Vamos começar o 3, vamos começar pelo 3. 3 a 6. Diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Todo mundo junta essa palavra? E o Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É apenas com a ajuda do Espírito Santo que Paulo também vai falar. E se você quiser abrir Romanos 5,3, ele vai expressar o seguinte: e nós também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, a paciência perseverança, a perseverança esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Uau! Somente a presença da pessoa bendita do Espírito Santo faz uma igreja, em meio à tribulação, dizer: nos gloriamos nas tribulações. O homem natural não consegue se gloriar nas tribulações. O homem natural não consegue se gloriar nas aflições da vida. Paulo vai dizer que quando a gente tem o consolo do Espírito, a gente não é mais direcionados e dirigidos pelas circunstâncias da vida. Aleluia! E por causa disso, não que as tribulações são boas por si mesmas, elas não são. Ninguém gosta de enfermidade, ninguém gosta de desemprego, ninguém gosta de morte e separação. Mas louvado seja Deus, em meio às tribulações da vida, o Espírito Santo está com a amada igreja, bendito o nome de Jesus, e Ele promove uma vida feliz e contentamento na pessoa bendita de Jesus. Nele há paz no vale, nele há contentamento no meio das lágrimas. Aleluia! Você experimentou o conforto do Espírito Santo? Se você ainda não experimentou o conforto do Espírito, Ele está aqui essa noite e nos convida para vir a Jesus, é o meio pelo qual Ele usa para nos dar paz perfeita, paz plena e paz real. Aleluia. Glória a Deus. É uma grande expressão, alegria na tribulação. Nos gloriamos nas tribulações. Ele havia dito, Romanos 5,2, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, só através do consolo do Espírito Santo. Como é que isso acontece? Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Diz que os crentes fizeram assim. 1 Tessalonicenses 1,6. Olha que interessante esse texto.
Paulo vai falar como é que a igreja de Tessalônica recebeu a fé, como é que eles chegaram a Cristo. Olha só, interessante acerca dessa igreja, 1 Tessalonicenses 1,6. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Em Hebreus 10:34, o escritor vai dizer, aceitando com alegria o espólio dos vossos bens, o roubo dos vossos bens. Os irmãos aceitavam a fé e eles eram roubados, eram saqueados. Eles receberam isso com alegria. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Como é que eu posso receber, embora a Tessalônica, através de perseguição dos judeus, perseguição dos gentios, a igreja perseguida em Tessalônica nasce no meio de tribulação, mas mesmo na tribulação eles estão com alegria no Espírito Santo. Alguns foram renegados pela família, outros foram tirados do testamento da família, outros tiveram seus bens, os seus pertences roubados porque se tornaram cristãos. E os cristãos hebreus diz, e vocês aceitando com alegria o espólio, como é que pode? Bendito seja o nome do Senhor. Por causa da consolação do Espírito Santo. Ter Deus, a Santíssima Trindade ao meu lado é melhor, é mais importante do que a vida material, de uma vida de prazer, de uma vida que este mundo vive, sem esperança e sem Deus no mundo. Perder os bens por si só não é bom, mas se eu tiver que perder para a glória de Jesus, eu tenho certeza que receberei as consolações do Espírito Santo, que serão melhores do que o prazer, que o conforto de uma boa casa pode dar. Do que mais o Espírito Santo nos consola? Nas aflições, nas tribulações. Do que mais Ele nos consola? Recebemos o consolo do Espírito Santo para o peso do nosso pecado. Recebemos o consolo do Espírito Santo para o peso do nosso pecado. O pecado é o segundo peso da nossa vida, e acho que o maior. Essa consolação é particularmente condizente com a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu quero que você abra de novo ali em Hebreus capítulo 6. Olha que lindo esse texto. Olha que texto maravilhoso. Hebreus 6, versículos 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que corremos para o refúgio. Hebreus 6, 17 e 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, forte consolo tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Não sei se é Paulo, eu acho que é Paulo, eu gostaria muito que fosse Paulo, mas o escritor aos Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18, ele traz aqui uma analogia da cidade de refúgio, onde as pessoas, quando pecavam por ignorância, iam para a cidade de refúgio se livrar-se da culpa e do vingador do pecado. Paulo diz o seguinte, que nós temos forte alento, que nós temos boa consolação. Ele traz essa ideia, a uma alusão feita aqui. Nosso grande e único refúgio da culpa do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Ao fugirmos para Ele, o Espírito Santo administra consolação em nós. Quando nós temos uma percepção do pecado, quando nós olhamos e enxergamos o pecado, enche o nosso coração de problema e de inquietude. Nosso coração fica atribulado, porque a gente sabe que sobre o pecado, sobre o homem do céu se manifesta a ira de Deus. Quando nós temos uma contemplação da nossa natureza caída, que nós não somos como deveríamos ser,
Nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nós não sentimos o que deveríamos sentir. Você não ama sua esposa como você deveria. Você não ama seus filhos como você deveria. Você não ama a sua igreja como você deveria. Você não ama a Deus como deveria. E quando você vê a natureza do seu pecado, a gente fica inquieto, perturbado com isso. Mas louvado seja Deus. O Espírito Santo vem e nos leva à pessoa bendita de Jesus. E quando o Espírito Santo nos leva à pessoa bendita de Jesus, nós temos forte alento. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas João vai dizer no capítulo 1, versículo 7: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Nós recebemos essa consolação pela pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele que nos leva ao sangue do Cordeiro de Deus. É Ele que nos leva à pessoa bendita de Jesus, onde nós recebemos perdão. E não tem prazer maior, não tem alegria maior, é uma alegria indizível. É uma alegria indizível. Como diz Pedro, capítulo 1, versículo 18. Uma alegria indizível. Quando nós recebemos a consolação do Espírito Santo. A percepção do pecado enche o nosso coração com problemas e inquietude, mas o Espírito Santo nos dá paz em Cristo. Quando olhamos para o pecado, há uma apreensão da ira de Deus sobre nós. Deus está bravo, Deus está irado, Deus vai se vingar, Deus vai julgar-nos. Mas o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Tanto Satanás como a lei nos acusam com o objetivo do ódio de Deus, mas é o Espírito Santo que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Não há qualquer meio ou instrumento que o pecado use contra a nossa paz, para a qual não haja um efeito do Espírito Santo a nós que seja suficiente para derrubá-lo. Todas as acusações do diabo, todas as acusações da lei para nos roubar a nossa paz, não existe nada que o Espírito Santo não possa derrubar pelo consolo, bendito seja o nome de Jesus, da revelação da glória de Cristo que o Espírito traz. Quero convidá-los, os irmãos, trazerem a mesa da ceia aqui. Eu vou terminar, não agora, mas quando eu terminar eu vou falar que é o Espírito Santo que vai dar sentido ao que nós vamos fazer aqui essa noite. Se o Espírito Santo não te revela o significado desse ato, é mero ritualismo, é mero ritual vazio. Mas é o bendito Espírito Santo que vai trazer significado a isso. A vida de Cristo que nós vamos comer nos elementos, ela é comunicada pela pessoa bendita do Espírito Santo. Como isso é poderoso! Uma das biografias que eu mais gosto é da Fanny Crosby, cega de nascença, que escreveu quase 450 hinos. Um dos hinos que ela escreveu é: que confiança sou de Jesus. E na lápide do seu túmulo está escrito: que segurança sou de Jesus. A consciência pode me acusar. A lei de Deus, quando eu leio, eu me olho assim, não sou tão perfeito, pode me acusar. Satanás pode me acusar. Mas o Espírito Santo me lembra que o meu Jesus morreu na cruz por meus pecados, pelas minhas iniquidades. E eu posso cantar com a Fanny Crosby: que segurança sou de Jesus. Quem traz essa realidade ao coração da igreja do Salmo é o Espírito Santo. Que Deus nos visite com essas consolações aqui essa noite. É o Espírito Santo que traz essa certeza do perdão, da redenção, da remissão, da reconciliação, da justificação, da adoção. É o Espírito Santo que crava a revelação de Cristo na nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. As pessoas perguntam: que troca tu fez, maluca, Leão? Tu abandonou o mundo, não sei o que, deixou isso e aquilo. Você não tem noção que o prazer que tem nas consolações de Deus são superiores aos prazeres transitórios que o mundo, o pecado e o diabo oferecem. Oh, bendito seja o nome do Senhor. As consolações de Deus são maravilhosas, são perfeitas, como Deus é perfeito e é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Nos consola nas aflições, nos consola do peso do pecado, e nos consola em todo o curso da nossa obediência. Suas consolações parecer com vontade, para que possamos
permanecer com perseverança, em obediência, eu preciso do consolo do Espírito Santo. Ninguém me obrigou a estar aqui. Não vim aqui para agradar o pastor, não vim aqui para agradar as pessoas. Não vim contra a minha vontade, ninguém me puxou pela minha orelha. Eu sirvo a Deus por livre e espontânea vontade, porque o Espírito Santo introjetou essa vontade em mim. Preciso da consolação do Espírito Santo, até mesmo na obediência, para que quando eu cantar, eu canto alegre, prazeroso. Até eu obedecer, eu preciso da atuação do Espírito Santo. Vocês falaram sobre perseverança do Santo sábado, né? Para que essa obediência seja perseverante, eu preciso que o Espírito Santo também introjete em mim ânimo, vontade, capacidade em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu entendo o Agostinho de Hipona, que diz: só existe um jeito de servir a Deus, e é do jeito dele, é na força dele, é no poder dele, é no Espírito dele, é na graça dele, é no auxílio dele. Coisa terrível ser religioso, e no culto de ceia triste, cansado. Mas louvado seja Deus quando Deus, através do Espírito Santo, consola a nossa obediência. A gente tem vontade, a gente tem perseverança, a gente, bendito seja o nome do Senhor, tem alegria no que vamos fazer, porque é colocado em nós um novo princípio de vida. E vocês receberam uma vida de cima, a vida do céu, a vida do Espírito. Aleluia. Todo curso de obediência, se as consolações, nós desprezamos aflições, nós desmaiamos diante delas, e Deus será negligenciado em seu propósito por meio delas. Se as consolações do Espírito, o pecado nos endurecerá a ponto de desprezá-lo, ou até mesmo levar a negligenciar os remédios graciosos promovidos por Deus. Se as consolações do Espírito, os deveres nos encherão de orgulho, ou nos deixarão sem a doçura que está presente na obediência. Sem a atuação do Espírito, a prosperidade nos tornará carnais, sensuais, levando-nos a nos contentar nessas coisas, e nos enfraquecemos completamente para as provas da adversidade. Sem as consolações do Espírito, o conforto de nossos relacionamentos pessoais nos separará de Deus, e a perda dela ficará. E as perdas delas farão nosso coração como o de Nabal. Sem as consolações do Espírito, a calamidade da igreja nos sobrepujará, e não nos importaremos com a prosperidade da igreja. Precisamos dos consolos, do conforto, da presença do Espírito Santo. Com que o Espírito nos consola? Nós vimos com que o Espírito Santo, do que nos consola? Das aflições, do peso do pecado, nossa obediência. Agora é com que o Espírito nos consola? De que maneira o Espírito Santo consola a igreja? De que maneira o Espírito Santo consola os salvos? Eu preciso abrir um parênteses aqui. Você não é consolado pelo Espírito quando você aprende a grunhir, a gemer, a rodopiar. Isso pode ser reações tuas à presença do Espírito, ou não. Pode ser ou não. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu fiquei assustado no último culto que eu fui de ensino aí na nossa igreja. Isso era um profeta dos Estados Unidos, e o profeta começou a falar assim com a determinada irmã: eis, minha serva, que eu falo contigo. Eu te agradeço, diz o Senhor. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço e te agradeço pela forma que você tem servido na minha igreja. Deus, dando obrigado para a sua irmã. Isso é uma das piores coisas que eu vi, fora que o cara não parou. Puxou para todo mundo, só eu não fui o alvo da profecia. Acho que minha cara estava feia. O Espírito Santo não vem nos consolar dessas coisas, dessas formas. Como é que o Espírito Santo traz consolo para a igreja e para o salvo? Preste bem atenção. Ouça-me, por favor. O Espírito Santo consola a igreja como? Primeiro, com o amor do Pai. Com o amor do Pai. Abra a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 16, e verso 27. Diz: o próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos ama, disse Jesus. O Espírito Santo, quando ele vem para nos revelar o amor do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
É bom receber prosperidade, é bom receber cura, é bom receber milagre, mas o Espírito ministra consolação quando a gente compreende que Deus não é um ser distante, mas Ele é um Pai amoroso, é um Pai generoso, é um Pai que nos cuida, é um Pai celestial. Nós temos um relacionamento familiar com o único e verdadeiro Deus. Isso é a consolação do Espírito. E se você tem o favor do Pai, se você tem Deus ao seu lado, você tem a maior e principal consolação. Você tem o suficiente para ser feliz e contente. Espírito Santo, Ele vem nos falar que o Pai nos ama. As pessoas pensam o seguinte, que Deus está irado, Jesus vem na cruz segurar a mão de Deus que está irado contra a própria vontade do Pai. Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem coisa mais blasfêmia pensar que Deus é um ser odioso, um Deus cheio de raiva. Não tem coisa pior para isso. Se eu sou Deus, Malaquias 1,6, se eu sou Deus, onde está minha honra? Tem coisa que glorifique mais a Deus do que pensamentos corretos acerca dele. E Deus é um Pai amoroso. Mas é o Espírito Santo que traz essa revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E é o Espírito que nos consola e nos mostra essa verdade. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Oh, que coisa poderosa é isso. Tem gente que quer o Espírito para pular, para rodopiar. Ao nos convencer do eterno e imutável amor do Pai, Ele nos enche de consolação. De fato, todos os efeitos do Espírito Santo são esses. Mas o texto, Salmos 4, versos 6 e 7. Olha que texto lindo isso. Não é com o aumento do milho, não é com o aumento do vinho ou do óleo, mas é com o brilho do semblante de Deus sobre nós que Ele nos conforta a nossa alma. O Espírito Santo nos consola com o amor do Pai. Salmos de número 4, versos 6 e 7. Quero que alguém leia isso. Alguém achou e pode ler para nós. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Alguém tem outra versão? Mas Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Sabe disso, olha o negócio seguinte: tu puseste sobre nós o brilho do teu rosto. Sobre nós é melhor do que quando a fartura, a melhor do que quando a produtividade está 100%. Eu tenho o brilho da face de Deus ao meu favor. Que consolação maravilhosa! Que consolação poderosa! O mundo pode me odiar, mas Deus me ama. O mundo pode me chamar um religioso hipócrita, mas Deus, Ele é o meu Pai. Ele sabe que eu sou o filho dEle. Tenho limitações em todas as coisas, mas a suficiência na graça de Deus. Eu pranteio em secreto pelos meus pecados, pela minha iniquidade, mas Deus é o meu Pai. É com essa verdade que o Espírito consola os verdadeiros salvos. Os verdadeiros cristãos, eles são consolados em saber que o Pai está a favor deles. E essa noite é uma noite de consolação. Conforme diz Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E Deus consola-nos, nos advertindo e nos lembrando, através do Espírito Santo e da revelação da palavra do Senhor, que Ele é o nosso Pai, e que a sua presença e que o seu favor a nós é o suficiente. É por isso que Davi vai dizer: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Com a percepção de sua graça, que é melhor que a vida, eu me alegro na tribulação, me glorio na aflição, triunfo como um vencedor. Embora eu morra ao longo de todo o dia, todo o meu sofrimento tem um fundo que pode ser sondado, mas o amor de Deus não, ele é infundado. Ele não tem fundo, ele é imensurável. Que coisa maravilhosa isso.
Diz que Paulo, e a minha oração com a igreja do Botânico, é a mesa de Paulo aos Colossenses. Eu oro para que vocês experimenteis o amor de Deus em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Aleluia. Quando a igreja entende que Deus, Ele é um Pai amoroso. Aleluia. Que consolação. Aleluia, glorificado. Baseado nessa revelação, Paulo vai dizer assim: o negócio é o seguinte: quem pode me separar? Será altura, profundidade, será principado, será potestade, será o demônio, inferno e seja o que for, nada pode me tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém, é porque é Ele que me justifica. Que o Espírito Santo possa consolar-nos essa noite de Santa Ceia, em que nós estamos lembrando a maior expressão do amor de Deus, a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Não seja apenas mais um mês, mais um ato, mas que isso possa ser a expressão da sua espiritualidade, da sua fé verdadeira. Aleluia, você faça isso vibrando, cheio da graça de Deus. Porque o Espírito Santo nos consola com o amor do Pai. Segundo, porque o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos consola com a graça de Cristo. Volte para João rapidamente. Volte para João. Olha o que diz João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo consola os verdadeiros salvos, a verdadeira igreja. O Espírito Santo consola com a graça de Cristo. O Espírito Santo glorificará Jesus. O Espírito Santo vai falar de Jesus. O Espírito Santo vai guiar a igreja, os salvos, a pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sou pentecostal, gente, vocês sabem. Falo em línguas. Vocês também. Mas nós temos um problema no pentecostalismo, que às vezes a gente às vezes supervaloriza os dons espirituais. O Espírito Santo não vem para supervalorizar os dons. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. E nós somos consolados por Deus. Nós somos consolados pelo Espírito Santo. Através da graça de Cristo, Ele fala da pessoa bendita de Jesus. Ele fala da obra e dos ofícios de Jesus. É o Espírito Santo que nos revela. E queira Deus essa noite abrir os nossos olhos para contemplarmos a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus de Nazaré e a sua obra que nós estamos celebrando aqui essa noite. O Espírito Santo consola. Não é trazendo o número do teu CPF, não é trazendo, mostrando a cor da sua roupa e etc e tal. Não é isso, adivinhando as coisas que tu sonhou. Não é isso. Quando Ele vier, Ele glorificará a Cristo. Ele vai nos consolar, mostrando a sua obra expiatória, redentora, substituindo em nosso lugar. O Espírito Santo nos consola quando nos mostra quem é a pessoa de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Devemos buscar os dons, sim, devemos buscar. Mas não é com isso que o Espírito Santo nos consola. Também são consolos de Deus. Mas Deus nos consola com a graça de Cristo. O Espírito glorifica a Cristo ao revelar as suas excelências, as suas qualidades. É por isso que em Cantares 5, 10, 16 Ele vai se tornar o desejado entre os milhares. Ei! Se o Espírito não abrir o teu coração, você vai ser sempre empurrado para vir para a igreja. Mas quando o Espírito abrir o seu coração, você vai clamar por Jesus como o amado da tua alma, o desejado das nações. É o Espírito que mostra a sublimidade da pessoa e da obra de Jesus. Aleluia, glorificado. Não adianta brigar com o seu filho, ficar bravo com a sua filha, ficar bravo com o seu esposo. Você tem o claro de Deus. Abra o coração dele, que ele conheça a sua obra. Não adianta você ficar bravo. Você não pode fazer, eu também não posso fazer. Nós temos que pregar e orar ao Senhor. Mais uma vez que o Espírito mostrou o brilho da graça de Deus na face de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Eles serão consolados com um consolo e sem fim, um consolo eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Somos consolados com a graça de Cristo.
O Espírito Santo mostra as coisas de Cristo, mostra o amor, mostra a graça, mostra os frutos da morte de Cristo, mostra os sofrimentos de Cristo, mostra a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo mostra o poder da intercessão de Jesus. Ele vive para interceder por nós. É o Espírito Santo que nos dá esse conforto. Eu estou aqui porque Jesus está orando e vive intercedendo por mim e por você. Nós não sucumbimos à tentação, ao pecado, à amargura, à blasfêmia, a tanta coisa que a nossa natureza está escravizada, porque Ele vive interceder por nós, por sua obra, por sua vida. E o Espírito Santo comunica isso a nós, e isso é confortável. Oh, aleluia! Eu posso até não ter o meu nome na lista de sócios do Podina Juvenil, União. Onde é que nós jantamos lá esses dias, Jéssica? Lá da grana, na Sojipa, eu sozinho tocando tênis lá. Eu posso não ter o meu nome lá, mas o meu nome está gravado no coração e nas mãos de Jesus. Isso é conforto, consolo, e é o Espírito Santo que revela. Bendito é o nome de Jesus. Eu assumo essa tribuna debaixo da graça de Deus a dizer a essa igreja, igreja de Jesus, igreja do Jardim Botânico: não troque as consolações de Deus pelas quais nós somos consolados por coisas efêmeras e transitórias. Não faça isso. Não venda essa consolação pelo prato de lentilha. Não faça isso. Oh, aleluia. É um troque, não vale a pena. Esse mundo é pequeno demais. Prazer de um copo de cerveja é pouco demais. O prazer de uma noitada, de um sexo ilícito é pouco demais para a consolação eterna que Deus nos dá na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Aleluia. Ei, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos consola com a graça de Cristo. Em Cristo nós temos livramento da maldição, da ira, do juízo vindouro. Em Cristo nós temos justificação, adoção, com inumeráveis privilégios que lhe pertencem, a esperança da glória daqueles que são salvos. O Espírito Santo vai gerar Cristo em nós. Eu encerro, mas você vê assim: o princípio e a base de todas as ações do Espírito na nossa consolação é o seu próprio amor. Ele é enviado do Pai e do Filho, mas Ele vem voluntariamente. Ele sabia das nossas resistências, sabia das nossas fraquezas, sabia dos nossos pecados, sabia que nós íamos entristecê-lo, sabia que nós tentaríamos até mesmo apagá-lo, mas Ele vem igual de livre e espontânea vontade, porque Ele é co-igual com o Pai e com o Filho. Ele nos ama. Oh, aleluia. Ele procede do Pai com esse fim. Ele diz que Ele distribui os dons da igreja como lhe apraz. Ele vem de livre e espontânea vontade. O princípio básico de todas as ações do Espírito em nossa consolação é o seu amor. É o seu amor. O Espírito de Deus está aqui. Aquele que nos consola pela obra vicária de Jesus está em pé. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem a presença desse Consolador amado, isso aqui é mero ritual. Ouça-me com atenção. Se você não for alcançado pelo Espírito, o Espírito não tiver a obra de Jesus, isso é apenas um ritual. E que infelicidade é, que tristeza é não ter as consolações do Espírito. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Para convidar Atos, onde ele acho que vai tocar? O Paulo, ajudar a distribuir essa pessoa. Eu quero dizer para vocês: olha aqui, se é a pessoa do Espírito Santo, você vai banalizar isso. Uma irmã lá, André, publicou isso no WhatsApp da igreja e eu falei que ia ler nesse momento. Achei lindo isso. E tudo que eu falei estava programado para me falar. Daí eu olhei assim: opa, que lindo. Ouça uma coisa: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Dessa forma, participar da ceia do Senhor em memória não é tentar reconstruir em nossa memória aquilo que não vivenciamos. Participar da ceia em memória de Cristo
é uma ação operada pelo Espírito Santo que nos leva ao passado, ao Calvário, para sermos alimentados pelo corpo, pelo sangue do único e suficiente Salvador. Aleluia. Frank Ferreira, no livro Avivamento para a Igreja. A André publicou hoje no WhatsApp da igreja. Deixa eu falar uma coisa. Ainda nesse livro, ela não botou aqui, mas o Frank vai te falar, e vai dar muito vazamento bíblico, eu creio. Diz que o Espírito Santo vem na igreja, na ceia também. Toda vez que você rejeita a ceia, você menospreza o culto, Deus vem através da pregação da palavra e na ceia. Mas é triste quando as pessoas participam sem essa compreensão do Espírito, essa revelação do Espírito. É triste, porque você não vai conseguir sentir prazer nisso que foi falado, no amor do Pai, na graça de Jesus, no cancelamento dos pecados, na justificação, na adoção. Que coisa terrível tomar isso como uma coisa comum. Mas nós estamos aqui participando da verdadeira vida e da verdadeira bebida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso só pode ser feito através do Espírito. Oh Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque o Espírito Santo está aqui. Pai Santo e Eterno,